Seus 3 filhos haviam dormido com o estômago vazio pela terceira noite seguida, e Marília não suportava mais o desespero que lhe roía a alma. O breu da madrugada de 1847 envolvia a palhoça de pau a pique com um úmido manto de escuridão. O cheiro de chita desbotada e sabão velho misturava-se ao aroma penetrante do mato que se esgueirava pelas fendas. Inês, a mais velha, tossiu no sono, um som fino que perfurou o coração de Marília como um espinho de Jurema. Seu marido, Antônio, tinha morrido há quase 3 luas, engolido pelas águas traiçoeiras do rio Jaguari, e com ele se fora a permissão de pescar em qualquer lugar que não fossem as águas rasas e exauridas da costa. Mas a fome não era regulamentada por licenças ou decretos do coronel Valeriano, o homem mais rico e implacável do sertão adjacente, cuja fazenda impunha leis de ferro sobre a terra e o rio. Marília sabia o risco. Ir à Laguna do Sussurro era violar a proibição do coronel, cujos capatazes patrulhavam as margens com a precisão fria de urubus. Eles não faziam perguntas, apenas agiam, e a punição por invasão era mais severa do que a da miséria. Mas a promessa que ela fizera aos seus filhos, que iriam comer, era mais forte do que o medo da forca. Ela vestiu sua saia mais escura, amarrou o cabelo num coque firme e acendeu a lamparina, cuja luz fraca apenas realçava as sombras dançantes na parede de barro. Que faria você se a única chance de salvar seus filhos fosse quebrar a lei e arriscar a própria vida por um rumor? A voz de Marília, baixa e rouca pelo tempo de seca, parecia um sussurro na vastidão da cabana. Ela beijou a testa de cada criança, sentindo a febre baixa de Inês e o peso leve dos pequenos corpos. O silêncio opressor da manhã era interrompido apenas pelos gritos agudos dos macacos prego na mata próxima. A canoa ubá, um tronco escavado, deslizou para a água sem fazer mais barulho do que uma folha flutuante. O frio da neblina da manhã, quase uma geada, algo raro e estranho, enregelava sua pele. O cheiro de mofo das águas paradas da lagoa era espesso, quase palpável. A Laguna do Sussurro era um lugar amaldiçoado, segundo os ribeirinhos, mas suas águas escuras guardavam peixes grandes, gordos e abundantes, um banquete comparado à magreza dos camarões que ela pescava na foz do rio. Marília remava com uma força que vinha de dentro, do poço de vingança e justiça que havia se instalado em seu peito após a morte de Antônio, um pescador honesto que o coronel havia esmagado com dívidas injustas. O perigo não se escondia apenas na névoa densa que ofuscava os contornos do barranco. Ela lançou a rede, uma herança de seu pai, com a perícia de quem nasceu no rio. As malhas de algodão abriram-se no ar e caíram na água com um som suave como um suspiro. Ela esperou, tensa, o coração batendo como um tambor. 30 minutos, 1 hora. Seus dedos estavam dormentes pelo frio úmido. O ar estava carregado de um perfume doce, enganador das flores aquáticas. Finalmente a rede pesou. Não era o peso mole e disperso de um bom lanço, mas um peso duro, concentrado, que a puxou para a frente. Ela recolheu a rede, músculo por músculo, a canoa balançando perigosamente. A cada metro, o esforço aumentava. Quando a borda da rede emergiu, Marília viu que havia peixes, 4 bons tucunarés, mais do que suficiente para alimentar as crianças por 2 dias. Mas bem no centro da rede, emaranhado nas cordas, estava o objeto que não pertencia àquele ambiente, um tubo pequeno, cilíndrico, feito de cobre envelhecido e esverdeado pelo tempo. Não era uma lata velha, nem um pedaço de cano. O objeto tinha a forma de um pergaminho enrolado e estava lacrado nas extremidades com um tipo de cera escura e dura. Marília sentiu a bile subir à garganta. Por um instante, pensou em jogá-lo de volta. Tesouros submersos traziam má sorte, especialmente para uma viúva já marcada pela desgraça. Mas a curiosidade, essa semente perigosa, a impediu. Ela o segurou. O tubo de cobre era surpreendentemente pesado e, mesmo sob a neblina gelada, parecia irradiar um calor sutil. Ela o guardou no peito sob a blusa, sentindo o metal aquecer-se contra sua pele. O calor era o toque de um segredo. A rede não tinha apenas trazido a ceia, ela trouxera o destino de Marília. Remando de volta, Marília sentiu-se observada. Não eram os patrulheiros, mas o próprio mato, denso e silencioso, que parecia fechar-se sobre ela.
Chegou à cabana pau a pique com o sol ainda escondido. A primeira coisa que fez foi acender o fogo para esquentar o leite e assar o peixe. A segunda, tirar o objeto misterioso. Colocou-o sobre a mesa de tábuas toscas ao lado da lamparina. O cheiro de peixe fresco e mato molhado dominava a cabana, mas Marília só conseguia sentir o calor do cobre. Seu coração acelerou ao notar algo entalhado na cera escura que selava o tubo. Era um símbolo estranho, que parecia um peixe curvo. Não um peixe comum, mas um tipo de peixe esculpido em jade que Antônio costumava desenhar, uma lembrança de um amuleto que ele havia perdido, um pequeno artefato que o fazia rir e dizer que era a chave para o sorte grande. A cera não era o fim, mas uma vedação. Ela pegou a faca de pesca, a única ferramenta afiada que possuía. O cheiro forte da cera queimada encheu o ar quando ela a derreteu cuidadosamente sobre a chama da lamparina. O que emergiu não era ouro nem joias, mas um rolo de papel de arroz fino e amarelado, um mapa. Ele estava desenhado à mão com uma tinta que parecia ter sido feita de carvão e suco de fruta. Marília desdobrou-o com mãos trêmulas. Não era um mapa de rios ou trilhas. Era um croquis, um diagrama detalhado e complexo de uma construção. Seus olhos demoraram-se sobre o nome escrito num canto em uma caligrafia elegante: Fazenda Valeriano. A incredulidade a atingiu com a força de uma onda. O mapa mostrava a propriedade do homem que era a causa de toda a sua miséria. E o detalhe mais chocante, marcado por um X vermelho vibrante, era um caminho subterrâneo, um segredo que se estendia das fundações da grande casa do coronel até o que parecia ser um cofre blindado. A justiça era um fogo lento, mas a vingança acabava de acender uma chama brilhante. Marília precisava de ajuda para entender a complexidade daquele desenho, para ter certeza de que não era apenas uma ilusão de desespero. Ela não podia arriscar-se a perguntar a ninguém na vila, onde o coronel tinha olhos e ouvidos em cada esquina. Só havia um homem que ela conhecia com a habilidade e, mais importante, o isolamento social necessário para guardar tal segredo. O caminho para Vancancanque. Vingança exigiria mais do que coragem, exigiria a cumplicidade de um bêbado e a traição de um homem poderoso. A história de Marília estava apenas começando. Sua decisão de ir à Laguna do Sussurro havia aberto uma porta perigosa e agora ela não podia mais fechá-la. Quem mais saberia sobre aquele mapa? O frio da manhã ainda não havia se dissipado quando Marília enrolou o mapa de volta no tubo de cobre e o escondeu sob o assoalho solto da cabana, uma tábua que Antônio sempre prometera consertar. Ela deixou os filhos dormindo, Inês com a testa mais quente, os outros dois pequenos ainda sonhando com os tucunarés que comeriam no almoço, e partiu para a vila de São Jacinto. A estrada de terra batida levantava poeira fina, apesar do úmido orvalho matinal. Marília vestia seu chale mais modesto e levava na sacola de chita apenas os 4 peixes maiores. O objeto de cobre era agora um peso em sua consciência, um fardo de promessas e perigo. O porto de São Jacinto era um emaranhado de cheiros: sal marinho, peixe podre, cachaça barata e o aroma adocicado do melaço de cana. Ali, entre os saveiros desgastados e as pilhas de cordas emboloradas, vivia seu Joaquim. Ele não era chamado de cartógrafo há pelo menos 15 anos, desde que o álcool havia tomado o lugar da tinta em suas veias e de seu estômago. Agora era apenas um velho rabugento e esquecido, um pedinte, sempre cambaleando perto do único bar portuário, o Anzol Enferrujado. Marília o encontrou sentado num caixote, as barbas sujas e os olhos vermelhos fixos na água turva. Ela se aproximou e o cheiro de mofo de suas roupas velhas e o hálito ácido de aguardente atingiram Marília antes que ele a visse. Seu Joaquim, ela chamou, sua voz baixa e firme. Tenho algo que talvez interesse a seus velhos talentos. Ele resmungou sem se mover. A mim só interessa a garrafa, mulher. Se não traz licor, traga o diabo e vá embora. Marília colocou um dos tucunarés na caixa ao lado dele. Era um peixe grande, suficiente para render uma boa moeda no mercado ou ser trocado por uma dose de pão e vinho. Este peixe te alimentará por um dia inteiro. Eu te dou o peixe e você me dá 10 minutos da sua sobriedade. A visão da carne gorda fez os olhos turvos do velho brilharem com uma chama súbita de ganância e fome. Ele pegou o peixe, abraçando-o.
Sobriedade é um luxo caro, Marília. 10 minutos, então. Fale. Ela sabia que a curiosidade era a única isca que fisgaria o velho cartógrafo. Marília não hesitou. Ela tirou o tubo de cobre de debaixo de suas vestes. A visão do objeto incomum, limpo e quente, fez seu Joaquim parar de mastigar o peixe cru. Ele o devorava ali mesmo com voracidade. Ele o apalpou, sentindo o peso do metal, e seus dedos encontraram o entalhe de cera, o peixe curvo. Ora, ora, pá, ele murmurou, e uma centelha de inteligência brilhou através da névoa do álcool. Isto não é um objeto de pescador. De onde veio? Da Laguna do Sussurro, e eu preciso que você me diga o que está desenhado aqui. Ela desenrolou o mapa com cuidado sobre o caixote. O papel de arroz amarelado era frágil, e as linhas finas e precisas mostravam uma técnica que Marília não entendia. O velho, por sua vez, esquece-se do peixe. Ele esfregou os olhos e se inclinou sobre o papel, o cheiro de cachaça diminuindo ligeiramente sob a concentração. É um mapa mundi? Ela perguntou, tensa. Não, menina. Ele tossiu, a voz voltando a ser a de um homem instruído e não a de um mendigo. É um esquema, um mapa de arquitetura e subterrâneos. Veja bem, este é o traçado de uma casa grande com todas as suas alas e pátios. É a Fazenda Valeriano. Ele traçou com o dedo uma linha grossa que representava os muros. A caligrafia, sim, é a mão de Padre Bartolomeu, o antigo agrimensor da região, desaparecido há 30 anos. Ele seguiu o mapa com o olhar. E isto, Marília, ele apontou para o X vermelho que agora parecia um alvo. Isto não é uma despensa de vinho, é um cofre, e para chegar a ele é preciso entrar por aqui. Ele mostrou uma linha tracejada que saía do que parecia ser um poço seco ou uma cisterna abandonada. Marília sentiu um arrepio. É real, seu Joaquim? Um túnel sob a casa do coronel? Tão real quanto este peixe na minha mão, ele respondeu, voltando a si. Mas há algo mais, algo que Padre Bartolomeu sempre incluía em seus trabalhos. Ele apalpou o tubo de cobre. Ele tinha o hábito de usar chaves codificadas, pequenos plantios de segredo em seus mapas. Olha isso aqui. Ele apontou para um ponto no mapa, próximo ao X, onde havia um desenho minúsculo e quase invisível de um peixe curvo, idêntico ao símbolo na cera do tubo. Este é o peixe de Jade de Antônio. Sei que era dele. Ele o desenhava em todas as suas cartas. Marília sentiu as lágrimas subirem, mas as engoliu. O talismã perdido do marido era a chave para a vingança. Ela se lembrou. Antônio havia falado que o peixe de Jade não era apenas sorte, mas uma herança de sua família, ligada a antigas propriedades. Agora ela entendia. Não era um mapa de ouro, era um mapa de justiça. O coronel Valeriano havia roubado as terras de Antônio e as escondido em seu cofre. Ele o usava como a chave, o ponto de alinhamento, a bússola. Você precisa ter o objeto original para destravar o segredo que está lá embaixo, Marília. Sem ele, o cofre nunca abrirá. O peixe de Jade não é apenas um desenho, é um fecho. A cabeça de Marília começou a girar com a adrenalina do plano. Ela precisava do peixe de Jade. Ela se lembrou de ter visto o amuleto pela última vez numa caixa de ferramentas que o coronel havia confiscado após a morte de Antônio, alegando dívidas. O objeto estava lá na Fazenda Valeriano, e não mais na laguna. Seu Joaquim a observou, notando a mudança na sua expressão. O desespero havia dado lugar à determinação fria. O que você fará, Marília? Irá enfrentar o coronel? Eu farei o que for preciso para que meus filhos comam e para que a terra roubada do pai volte para eles, mas eu preciso de uma distração para entrar na fazenda sem ser notada. O velho riu, uma risada rouca e desagradável que cheirava a aguardente. O coronel sempre dá sua festa anual, não é? A festa da colheita no último sábado de outubro é a única vez que os capatazes se distraem com a farra e o vinho. Eles se esquecem de olhar para as sombras. Marília olhou para o céu. Faltava exatamente uma semana para o último sábado do mês. O plano se formava em sua mente, afiado e perigoso. Ela prometeu ao velho mais peixe e um odre de cachaça se ele guardasse segredo e não contasse a ninguém. Ele concordou, os olhos fixos na garrafa vazia. A entrada para uma vingança estava marcada para uma noite de festa e ganância.
Marília voltou para casa com a cabeça fervilhando. Ela sabia que precisava preparar tudo em 7 dias, conseguir o peixe de Jade e invadir a fazenda. Mas o maior obstáculo não era o muro de pedra, mas sim a astúcia do coronel Valeriano. Ela se lembrou do coronel rindo cinicamente quando Antônio implorou por mais tempo. O plano estava traçado, mas infiltrar-se nos domínios do coronel Valeriano durante sua maior festa parecia um convite à forca. Marília sentiu o medo gelar a medula, mas a visão dos rostos famintos de seus filhos era um calor ardente que a impulsionava. A justiça exigiria um preço alto. O que Marília não sabia era se o coronel havia escondido outras armadilhas no subterrâneo. A semana se arrastou com o peso de uma pedra de moinho. Marília usou os peixes restantes para comprar um pouco de milho e feijão e dedicou cada hora sob o sol forte do sertão a preparar a execução do plano. O calor era seco e intenso, e o cheiro de terra quente subia, misturando-se com o aroma adocicado do mato em flor. Marília sabia que a astúcia seria sua única aliada contra a força bruta do coronel Valeriano e seus capatazes. Ela precisava de ferramentas, uma corda forte, uma alavanca para mover a pesada pedra que seu Joaquim dissera cobrir a entrada do túnel e algo para iluminar a escuridão. O dinheiro era escasso, o desespero se transformava em inventividade. Ela desmontou a velha porta de correr da cabana de pau a pique, usando as dobradiças enferrujadas como alavancas improvisadas. A corda ela teceu a partir de fibras de palmeira e o pavio para a lamparina foi feito de um pedaço de seu próprio chale de chita desbotada. Cada objeto tinha o sabor amargo do sacrifício. — Por que você está quebrando a porta, mamãe? Perguntou Inês, os olhos grandes e preocupados. — Para construir uma nova vida, minha filha, respondeu Marília, a mentira simples e dura como a madeira. Ela precisava rezar, mas não encontrava tempo para pedir a Deus que perdoasse o seu ato. A justiça que ela buscava não estava no céu, mas sim no subterrâneo. O risco estava em cada passo. Na quinta-feira, enquanto voltava do pequeno mercado da vila com a sacola vazia, ela cruzou com Misael, o capataz principal do coronel, um homem de ombros largos e um bigode grosso que escondia um sorriso cruel. O capataz montava um cavalo forte e o cheiro de suor e couro atingiu Marília. O olhar frio de Misael varreu Marília como um raio de sol de inverno e ela sentiu a garganta secar. — A viúva de Antônio, ele disse, parando seu cavalo para bloqueá-la, a voz profunda e lenta. — Sei que anda perambulando pelo rio. O coronel não gosta de pessoas que esquecem suas dívidas. A fazenda tem olhos em todos os lugares, Marília. Não se meta onde não é chamada. Marília respirou fundo, forçando a calma. — Eu só busco água e lenha, seu Misael. Minhas crianças precisam comer. O coronel levou tudo o que tínhamos, e até o amuleto de Jade de Antônio. Devo rezar por sua alma, mas não posso alimentá-las com preces. A menção do amuleto de Jade, o peixe de Jade, fez os lábios de Misael se curvarem num sorriso seco. Ele não sabia que o objeto era a chave do cofre, mas sabia que era valioso. O coronel guarda o que é seu. Não se preocupe com bugigangas, Marília. Preocupe-se em não acabar como seu marido debaixo d'água se violar a proibição. Ele deu meia volta, mas o tom de ameaça em sua voz permaneceu suspenso no ar quente. Marília percebeu que ele estava testando-a, sentindo o medo dela, mas o medo havia se transformado em um motor silencioso. Ela se lembrou de uma conversa com Antônio sobre as fundações da fazenda Valeriano. O pai de Antônio havia trabalhado na construção original e mencionou o cheiro de mofo característico das pedras subterrâneas do porão, um odor forte e indisfarçável que vinha de um veio de água mineral. Se ela sentisse aquele cheiro de mofo, saberia que estava no lugar certo. Na manhã de sábado, Marília se sentiu como uma tigresa enjaulada. A festa da colheita começava ao crepúsculo. Ela tinha que agir durante a confusão. Ela preparou um pequeno pacote, a lamparina a óleo, as alavancas improvisadas, um cantil de água e o tubo de cobre. Agora seu guia e seu segredo. Ela se ajoelhou e fez sua promessa final, não a Deus, mas a Antônio. Eu trarei de volta o que é nosso, meu amor. Eu trarei justiça para nossos filhos. Quando o sol se pôs e o céu cor de laranja deu lugar a um azul profundo, Marília partiu. A fazenda Valeriano ficava a 2 horas de caminhada. A distância parecia um abismo.
Ela usou as sombras da vegetação rasteira para se aproximar dos muros de pedra da propriedade. O som da festa já podia ser ouvido. Risos altos, a música estrondosa de um violão e o cheiro forte de carne assada e cerveja. Era a confusão perfeita. Os capatazes, bêbados e satisfeitos, estariam com suas defesas baixas, distraídos pela ganância da comida e da bebida. Marília chegou à parte traseira do muro, onde a vegetação era mais densa e a vigilância menor. Ela notou um pequeno buraco na pedra, mal suficiente para passar a cabeça. O ar que saía de lá era mais fresco, úmido, e trazia consigo um perfume de terra molhada. Ela estava perto. O plano exigia que ela fosse invisível, mas o barulho da festa era, ironicamente, a coisa mais visível. Ela saltou o muro com uma agilidade surpreendente para seus 38 anos, aterrando-se silenciosamente na grama úmida. O pátio estava escuro e abandonado, todos os olhares fixos na casa principal, onde a festa fervilhava. O cheiro de mofo era inconfundível agora, e ele vinha de uma pequena construção de pedra que o mapa de seu Joaquim identificava como a velha cisterna desativada. Marília sabia que o ponto de entrada era ali. A vingança estava a apenas 50 passos de distância, mas o segredo estava profundamente guardado pela terra e pelo poder do coronel. Ela se aproximou da cisterna, o coração batendo na garganta como um pássaro preso. Ela ouviu o som de passos lentos e arrastados no canto. Alguém estava patrulhando, apesar da festa. Ela não estava sozinha. Marília se escondeu atrás de um arbusto, o tubo de cobre apertado na mão. Seu destino estava prestes a ser decidido. O passo lento e arrastado pertencia a um jovem capataz bêbado que caminhava cambaleando enquanto cantarolava uma canção de amor melancólica e tropeçava nos próprios pés. Marília esperou, imóvel, sentindo a grama úmida e fria sob suas mãos. Ela permaneceu escondida atrás dos arbustos por tempo suficiente para que o capataz desaparecesse na escuridão da ala de serviço. O som da festa abafava os ruídos menores, mas Marília sabia que o tempo era seu inimigo mais cruel. Ela se arrastou até a cisterna. O cheiro forte de mofo que Antônio havia descrito era intenso ali. Era o cheiro da água estagnada e da pedra ancestral. A abertura da cisterna estava coberta por uma laje circular de granito pesada e grossa que parecia não ter sido movida em décadas. Era o ponto de entrada marcado no mapa, a única passagem para o segredo do coronel Valeriano. Aqui se começa a pagar a dívida, ela sussurrou, sentindo a textura áspera da pedra. Marília usou a dobradiça improvisada como alavanca, inserindo a ponta de metal na fenda estreita entre a laje e o chão. O primeiro esforço foi inútil. Ela teve que usar todo o peso de seu corpo e toda a força que o desespero de uma mãe poderia gerar. O aço gemeu e a pedra arranhou o solo com um som seco e estrondoso, um que a fez parar o coração. Ela sentiu o suor frio escorrer pela têmpora e o frio da noite foi substituído pelo calor da adrenalina. Ela esperou, paralisada, tensa. O barulho da festa continuava, alto e despreocupado. Ninguém havia notado. Marília retomou o trabalho, empurrando a alavanca com cautela, centímetro por centímetro. Finalmente, com um gemido de pedra, a laje cedeu o suficiente para que ela se esgueirasse para o buraco. O ar lá embaixo era ainda mais frio e úmido. Marília desceu pela corda que havia amarrado ao redor do tronco de uma mangueira próxima. A queda era de apenas 10 metros, mas a escuridão era absoluta. No chão de terra batida, ela acendeu sua lamparina. A luz amarelada e vacilante revelou uma passagem baixa, um túnel de serviço que corria diretamente para o subsolo da casa principal, como o padre Bartolomeu havia desenhado. O cheiro de mofo e terra molhada era quase sufocante, mas Marília o reconheceu como a confirmação de que estava no caminho certo. Ela tirou o tubo de cobre e o comparou com o mapa. O túnel era estreito e serpenteante, feito de pedras mal assentadas, uma obra antiga e apressada. Enquanto caminhava, ela encontrou um pequeno obstáculo, um monte de terra que havia desmoronado do teto do túnel. Ao escavar com as mãos, ela sentiu algo duro e escorregadio. Era uma velha bota de couro, rasgada e podre, mas a visão a atingiu com força. Será que outro infeliz já havia tentado a sorte e falhado?
A dúvida era um veneno, mas Marília não podia se dar ao luxo de ter medo. Ela continuou, a luz da lamparina dançando nas paredes, criando sombras assustadoras. Após o que pareceram 20 minutos de caminhada rastejante, o túnel se abriu em uma câmara maior, feita de tijolos grossos. A câmara parecia ser um antigo depósito de vinhos, mas estava vazia, exceto por uma porta de madeira pesada, reforçada com ferro. Esta não era a entrada para o cofre. De acordo com o mapa, o cofre ficava atrás da parede principal da adega, sob a biblioteca do coronel. Ela passou a mão pela parede e sentiu uma área que parecia ter sido rebocada mais recentemente. Ela usou a alavanca de dobradiça para raspar o gesso. O que havia por baixo era granito polido, e no meio do granito havia uma pequena reentrância, um buraco de fechadura disfarçado. Mas não era um buraco para uma chave comum. Era a forma de um objeto pequeno e curvo. O amuleto, o peixe de jade era a fechadura. Ela precisava da chave. Marília voltou ao mapa de Padre Bartolomeu. Ele havia marcado uma segunda localização, um pequeno depósito de ferramentas próximo à cozinha da fazenda. Era lá que o coronel guardava os bens confiscados de Antônio. Ela teria que subir, entrar na casa e descer novamente. O plano havia se tornado muito mais perigoso. Ela escalou a corda de volta, saindo da cisterna e empurrando a laje de granito para cobrir a abertura novamente. O barulho da festa estava agora mais alto, um coro de embriaguez e satisfação. Marília se esgueirou para trás da cozinha, sentindo o cheiro quente de gordura de porco e vinho. Ela viu um pequeno barracão de madeira, o depósito de ferramentas. A porta estava trancada, mas o cadeado era velho. Ela usou a ponta da alavanca para entortar o metal enferrujado. Com um estalo silencioso, o cadeado cedeu. Lá dentro, a luz fraca da lamparina revelou um caos de serras, martelos e enxadas, e no canto, sobre uma prateleira, ela viu a velha caixa de madeira de Antônio. O cheiro de terra e metal oxidado misturava-se ao aroma da cachaça derramada. Ela abriu a caixa. Ali estava, escondido sob um punhado de pregos, o peixe de jade pequeno, liso e frio ao toque, o amuleto de seu marido. Ela o guardou no peito. Marília havia completado a primeira parte da vingança, mas o caminho de volta ao cofre era mais traiçoeiro do que a subida. Ao sair do barracão, ela ouviu a voz de Misael, o capataz, vindo de dentro da cozinha. Ele não estava bêbado, estava conversando com o cozinheiro com uma voz surpreendentemente sóbria sobre a segurança da casa. O coronel disse para manter as patrulhas, mesmo com a festa. Ele anda nervoso com a história das minas abandonadas. Ele teme que alguém se meta onde não deve, disse Misael, com um tom de ameaça na voz. Marília congelou. O coronel estava esperando algo. Ele sabia que havia um segredo a ser roubado. Ela voltou para a cisterna, mas a poeira de seus sapatos havia deixado rastros tênues na grama úmida. Os rastros eram o segredo que o coronel esperava. O desespero voltou, agora tingido de pânico. Marília correu, silenciosa como uma sombra, de volta à cisterna, ignorando o frio cortante do metal do peixe de jade contra sua pele. Ela mergulhou de volta no úmido buraco, sem tempo para recolocar a laje de granito perfeitamente. O som distante dos risos e da música era agora um zumbido ansioso, um lembrete de que sua janela de oportunidade estava se fechando. O cheiro forte de mofo a confortava, pois era o cheiro do caminho secreto de Antônio e de Padre Bartolomeu. Marília estava de volta à câmara de tijolos. Ela segurou o peixe de jade, ajustando-o na reentrância da parede de granito. O amuleto encaixou-se com uma precisão assustadora. Um clique metálico silencioso, mas audível no silêncio do subsolo, ressoou pela câmara. A seção de granito da parede começou a girar sobre um eixo escondido, revelando um novo túnel, menor e mais acabado, que cheirava a metal e seco bolor de papel antigo. A porta secreta do cofre estava aberta. O túnel conduzia a uma sala que parecia ter sido esculpida em pedra pura, iluminada por um lampião a óleo que o coronel Valeriano provavelmente deixava aceso por conveniência. O calor da lamparina do coronel era mais reconfortante do que a luz fraca de Marília. A sala era dominada por um armário de ferro maciço, o cofre, preso à parede. Marília sabia que não tinha tempo para arrombar o cofre. Seu Joaquim havia lhe dito que o túnel levava diretamente a ele, pois o verdadeiro tesouro não era ouro, era terra.
A vingança de Marília era por algo que o coronel havia roubado por pura ganância. Ela examinou o cofre e percebeu que a parte superior não era uma porta, mas uma gaveta grande, com uma pequena fechadura. Ela usou o peixe de jade novamente, desta vez na gaveta. Outro clique. O cofre não era uma caixa forte de banco, mas um arquivo disfarçado. Marília abriu a gaveta. Ali, empilhados e amarrados com fitas de couro ressecadas, estavam centenas de documentos, escrituras, contratos e cartas de crédito. A poeira fina que subiu com o movimento tinha o cheiro de tempo e segredo. Ela procurou os documentos com o sobrenome de seu marido, Silva. Ela encontrou o que procurava, um maço de documentos que confirmava a propriedade da terra de Santa Cruz, a fazenda que havia pertencido ao pai de Antônio e que o coronel havia tomado com juros extorsivos. Mas havia algo mais, um mapa maior, mais detalhado, que revelava a existência de uma mina de topázio nas terras de Antônio, a razão real pela qual o coronel havia se apressado em executar a dívida. O coronel não apenas tinha roubado a herança, ele tinha roubado o futuro de milagre da família. Marília pegou apenas os documentos de Antônio, enrolou-os firmemente e os colocou dentro do tubo de cobre, agora seu recipiente de justiça. Ela havia realizado o assalto, mas a restauração da justiça estava ainda por vir. Então ela ouviu. Um som seco e inconfundível. Passos. Não eram os passos bêbados de um capataz, mas o andar pesado e determinado de botas de couro de boa qualidade. Os passos vinham do teto. O coronel Valeriano havia voltado à biblioteca. Marília apagou a lamparina e recuou para o túnel, o corpo em pânico silencioso. Ela se encolheu na escuridão, com o frio da pedra a penetrar suas roupas. A porta secreta de granito girou lentamente e a figura de um homem alto e maciço desceu a rampa de pedra. Era o próprio coronel Valeriano, com a barba grisalha e o rosto inchado pelo excesso de vinho e ganância. Ele segurava um candelabro de prata, cuja luz forte inundou a câmara. Ele não a viu. Ele foi diretamente para o cofre, puxou a gaveta que Marília deixara apenas encostada e checou o interior. Um rosnado profundo escapou de sua garganta. Maldito peixe! Eu sabia que esse segredo tinha que ser guardado. Ele não notou os papéis de Antônio, mas notou a falta de um documento de topázio que Marília não havia levado, um documento que confirmava a fraude fiscal. O coronel olhou para a porta de granito que estava ligeiramente fora de alinhamento. Ele sabia que alguém havia estado lá. O silêncio do subsolo parecia gritar o segredo de Marília. Ele voltou para o túnel e viu os rastros de poeira e lama. Marília estava na escuridão, a menos de 10 metros dele, respirando pela boca para não fazer barulho. Ela apertou o tubo de cobre, o segredo e a justiça contra o peito. Misael! Gritou o coronel, sua voz grave e violenta, abafada pela pedra. Tem alguém no subterrâneo. Bloqueie a cisterna. Procure na vila. Eu quero quem fez isso. Traga a vingança. Marília sabia que não podia voltar pela cisterna. O túnel principal estava bloqueado, mas seu Joaquim havia falado de um pequeno duto de ventilação que levava para a adega principal, que deveria estar abandonada. Ela rastejou para a parte escura do túnel, afastando-se do coronel Valeriano. Seus dedos encontraram a grade de ferro que o cartógrafo havia descrito. Ela a puxou com força e o metal enferrujado rangeu. O coronel se virou para a escuridão. Quem está aí? Ele exigiu. Marília sentiu o medo de ser pega se transformar em uma fúria selvagem. Ela empurrou a grade e ela cedeu, revelando um buraco que a levava para uma pequena sala de madeira, cheia de teias de aranha e o forte cheiro de mofo do vinho estragado. O coronel estava a apenas 5 passos, com a ganância gravada em seu rosto. Ela saiu da câmara subterrânea para o depósito anexo à adega. Um barulho alto e áspero soou na adega. A porta da cisterna foi selada por Misael, o capataz. Marília estava presa dentro das paredes da fazenda Valeriano, com o coronel a persegui-la e sem saída. Marília não hesitou. Ela se levantou no depósito úmido, sentindo as teias de aranha em seu rosto e o cheiro forte de vinho azedo. O coronel Valeriano, vendo a grade forçada, soltou um urro de fúria que ecoou pelo subterrâneo. Ela está na adega. Misael, arrombem a porta. Eu quero essa mulher.
Marília sabia que tinha pouco tempo antes que os capatazes chegassem. O depósito estava ligado à adega principal, que por sua vez dava para o jardim. Ela correu pela adega, passando por barris vazios e sentindo a goteira fria do teto em seu ombro. O barulho alto da festa era agora sua única esperança, pois abafava os ruídos da perseguição. Ela chegou à pesada porta de carvalho da adega, que dava para o jardim. Estava trancada por dentro. Ela usou a alavanca improvisada, forçando o ferrolho. O metal gemeu, mas o ferrolho não cedeu imediatamente. O som do coronel vindo do túnel era um tambor de medo. Marília aplicou mais força. A madeira rangeu, mas o ferrolho se dobrou. Ela empurrou a porta e o ar fresco da noite a atingiu, carregando o cheiro de carne assada e álcool. Ela estava no jardim, a menos de 20 metros dos convidados que dançavam. Mas Misael, o capataz, havia antecipado sua fuga. Ele estava parado na sombra de uma grande mangueira, um chicote na mão, os olhos frios e sóbrios demais para um homem em plena festa. Ele havia contornado a casa. A viúva de Antônio, ele sibilou com um sorriso de ganância. Sabia que você faria algo estúpido. O que o coronel esconde, Marília? Diga-me, e talvez eu esqueça de contar sobre o tubo de cobre que encontrei na grama. O coração de Marília deu um salto. Ela não tinha percebido ter perdido o tubo de cobre na fuga apressada. Ele o segurava na mão, o metal esverdeado brilhando na luz da lanterna de Misael. Não escondo nada, disse Marília, tentando ganhar tempo, apenas o desespero de uma mãe. Misael riu, um som seco e cruel. O desespero tem cheiro de documentos antigos e minas de topázio. O coronel me paga 5 moedas para te pegar, mas eu te dou 2 para saber o segredo do cofre. Misael não era apenas leal, ele era movido pela ganância mais pura. Marília viu o portão principal a cerca de 100 passos. Ela tinha que passar por ele. Ela sabia que não podia lutar contra Misael. Sua única chance era a confusão. Ela gritou com toda a força de seus pulmões, uma voz aguda de angústia. Ladrão! O coronel Valeriano é um ladrão! Ele roubou as terras de Antônio! O som abrupto parou a música. Várias cabeças se viraram para o canto escuro do jardim. Misael avançou com uma fúria selvagem, balançando o chicote. Ele a acertou no braço. Marília sentiu a dor aguda, mas a adrenalina a fez ignorar. Ela correu, não em direção ao portão, mas em direção à multidão atônita. A vingança não seria silenciosa, ela seria social. Misael a seguiu. Cale a boca, vagabunda, volte aqui! Quando Marília irrompeu na clareira iluminada, ela viu a esposa do delegado e o juiz da cidade. Ela parou, ofegante, e retirou o peixe de jade do peito, segurando-o como uma arma. Este é o amuleto de meu marido. Ele é a chave para a prova. O coronel roubou as terras dele. Ele as escondeu em um cofre no subterrâneo. Marília apontou para a fazenda. Perguntem ao seu Joaquim, o cartógrafo. Ele viu o mapa. O coronel queria a mina de topázio. A confusão era total. As damas cobriam a boca com as mãos e os homens importantes trocavam olhares nervosos. O coronel Valeriano saiu da adega, o rosto vermelho de fúria e vergonha. Mentiras, calúnias! Ela é uma invasora! Misael, prenda-a! Misael hesitou por um segundo. A justiça era cega, mas o segredo exposto era perigoso. Ele largou o tubo de cobre e se lançou sobre Marília. Marília, com sua experiência de vida dura, desviou-se de Misael, que caiu sobre uma mesa cheia de bebidas, quebrando garrafas. O som de vidro quebrando e o cheiro forte de cachaça e vinho foram a cortina perfeita para sua fuga. Ela correu para o portão, os capatazes bêbados agora se mexendo para ajudá-la a capturá-la. Marília saltou o portão de ferro enferrujado e correu para a estrada de poeira fina. Ela não tinha levado o ouro, mas tinha a verdade e a prova. Ela apertou o tubo de cobre que Misael havia deixado cair. A vingança estava concluída, mas as consequências viriam com o sol. Marília correu para a escuridão da noite, o som da perseguição ficando para trás. Ela sabia que tinha desencadeado uma guerra, mas a justiça que carregava no tubo de cobre era mais poderosa do que a ganância do coronel. Mas ela ainda tinha que encontrar seu Joaquim. Ele havia lhe dado o mapa e agora era sua vez de proteger o velho cartógrafo. A noite era longa e a promessa de justiça estava prestes a ser cumprida.